Como multiplicar frações? Nesse vídeo você vai aprender a como multiplicar frações, ok? Eu vou fazer vários exemplos de todas as situações que uma multiplicação de fração pode aparecer, ok? Então é importante que você veja todas as situações e pratique todas para que você nunca mais erre multiplicação de fração, ok? Vamos lá. A regrinha para multiplicar fração é muito simples. É só multiplicar o número de cima pelo outro número de cima e o de baixo pelo de baixo. É só isso, ok? Então, olha só na prática. Meio vezes 5 terços. Como que eu multiplico essa fração? É só fazer isso aqui, ó. 1 vezes 5 é igual a 5. 2 vezes 3 é igual a 6. Pronto, finalizado. Meio vezes 5 terços é igual a 5 sextos. Pronto, somente isso. Olha esse exemplo aqui, ó. 4 terços vezes 5 sétimos, ok? Então, como que eu faço? Ó? 4 vezes 5 dá 20. E agora embaixo, 3 vezes 7 é igual a 21. Então, 4 terços vezes 5 sétimos é igual a 21 vinteavos, ok? Agora vamos ver alguns exemplos que têm algumas variaçõezinhas, ok? Vamos prestar muita atenção, mas você viu que a regrinha é muito simples. Ela é o início de tudo, eu sempre vou aplicar ela, certo? Olha a primeira situação que pode acontecer. 4 quintos vezes 15 terços. Então vamos lá, aplicando a regrinha. 4 vezes 15 dá 60. E embaixo, 5 vezes 3 dá 15, certo? Aqui está certo, eu já multipliquei. Tem que sempre eu vou ter que olhar o resultado aqui se é possível dividir, se ele dá uma divisão exata, certo? Aqui no que a gente resolveu primeiro, os dois exemplos, eu parei já, por quê? Porque eu não dava para dividir. Por isso que já era o resultado final, tá vendo? Aqui deu 5 sextos. 5 dividido por 6 não dá uma divisão exata, então eu posso deixar na forma de fração. Mesma coisa aqui, ó, 20 dividido por 21 também não dá exato, então eu deixo a fração. Eu tenho que sempre olhar isso, porque se der uma divisão exata, eu tenho que fazer a divisão. E é o que acontece aqui, ó. Na hora que eu multipliquei, deu 60 sobre 15. Tem que se eu pegar e fazer 60 dividido por 15 é igual a 4. Então o resultado dessa multiplicação é 4. 4 quintos vezes 15 terços é igual a 4, ok? Então, muita atenção na hora de fazer a multiplicação. Olha mais um exemplo aqui, ó. Vamos aplicar lá a mesma regrinha, ó. De cima vezes de cima, 3 vezes 8 é igual a 24. E embaixo a mesma coisa, ó. 2 vezes 6 é 12. Veja, deu 24 sobre 12. Dá para dividir. 24 dividido por 12 é igual a 2, ou seja, 3 meios vezes 8 sextos é igual a 2, ok? Então essa é a primeira situação. Eu olho se é possível dividir. Deu para dividir? Faça a divisão, ok? Se isso aqui fosse uma prova que você estivesse fazendo externa, o Enem de concurso público, alguma coisa, a resposta não estaria aqui, por exemplo, 24 sobre 12. Lá nas alternativas está 2, ok? Olha a outra situação, seguindo a mesma linha de raciocínio, ó, vou fazer a aplicação, ó. 2 sexto vezes 4 terço vai ficar 2 vezes 4, 8. 6 vezes 3 dá 18. Aqui de cara já dá para ver que não dá uma divisão exata, né? 8 dividido por 18 não dá exata. Ah, então beleza, eu posso deixar como fração. Detalhe, se não dá para dividir exato, se der fração, outra coisa que eu tenho que olhar é se dá para simplificar, certo? Aqui eu não simplifiquei porque não dava, já era fração irredutível, ok? Então fica na cabeça, eu faço a multiplicação e eu vejo primeiro se dá para dividir. Se der para dividir, ótimo, eu divido. Se não der para dividir o de cima pelo de baixo, dar uma divisão exata, eu vou verificar se eu consigo simplificar. Se der para simplificar, eu também simplifico. Se não der para simplificar, é porque já finalizou, que é o caso do primeiro exemplo que a gente fez. Só que aqui, ó, 8 18avos. Aqui eu consigo simplificar, lembra? Simplificar é dividir o número de cima e o de baixo por um mesmo número. Se você tem alguma dificuldade disso aqui, aqui no meu canal mesmo tem uma playlist só de frações, onde tem um vídeo exclusivo de simplificação de fração.
Então veja que aqui eu vou dividir em cima e embaixo por um mesmo número. No caso, o 2. Ó. 8 dividido por 2 dá 4. 18 dividido por 2 dá 9. Ou seja, aqui não dá mais para simplificar, tá? Eu não consigo encontrar um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, 2 sextos vezes 4 terço é igual a 4 nonos, certo? Olha aqui embaixo outra situação semelhante a essa. Ó. 5 vezes 8 dá 40. 4 vezes 9 dá 36, certo? 40 não dá para dividir por 36, mas dá para simplificar. Esses dois números eu consigo dividir ao mesmo tempo por 4. Então fica 40 dividido por 4 é 10. 36 dividido por 4 é 9. Então 5 quartos vezes 8 nono é igual a 10 nonos, certo? E aqui entra naquele mesmo comentário que eu fiz anteriormente. Se isso aqui fosse uma questão de concurso público, Enem, certo? Vestibular e por aí vai, essas provas que vocês prestam, se isso aqui fosse uma questão, na alternativa a resposta não está 40 sobre 36, e está lá 10 nono, ok? Então é importante fazer essa finalização aqui no resultado, maravilha? Olha mais algumas situações. 2 vezes 1 quinto. Nossa, agora eu tenho um número inteiro multiplicando uma fração. É a mesma coisa. O que você tem que lembrar aqui? Que todo número inteiro ele tem um número escondido embaixo dele. Então, embaixo desse 2 escondido está o 1. Então, toda vez que você tiver um número inteiro, lembra, embaixo dele tem o número 1 escondido, ok? E segue a mesma regrinha, veja, ó. 2 vezes 1, 2. E embaixo, 1 vezes 5, 5. Ou seja, 2 vezes 1 quinto é 2 quintos. Mesma coisa aqui, ó, veja, 5 quartos vezes 7. Lembrar então o número inteiro, embaixo dele o 1 está escondido ali. Então vai ficar 5 vezes 7, 35. 4 vezes 1, 4. Então 5 quartos vezes 7 dá 35 sobre 4. Veja que aqui eu não dividi nem simplifiquei porque não dá para fazer nenhuma das duas situações. A fração já é irredutível, já é o resultado direto, ok? Mas eu posso ter a situação lá que a gente viu, que nem aqui, ó, 4 vezes 6 nono. Então vai fazer lá, lembrando que aqui embaixo do 4 eu tenho o 1 escondido, certo? E aplica lá, ó. 4 vezes 6 dá 24, embaixo a mesma coisa. 1 vezes 9 dá 9. 24 não dá para dividir por 9, não dá uma divisão exata, mas dá para simplificar. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 3. 24 dividido por 3 é 8. 9 dividido por 3 é 3. Ou seja, 4 vezes 6 nonos é igual a 8 terços, ok? Mesma situação aqui, ó. Vamos lá, ó. 7 meios vezes 4. Então, primeiro eu vou lembrar que embaixo desse 4 o 1 está escondido aqui. E agora eu vou multiplicar, ó. 7 vezes 4 dá 28. 2 vezes 1, 2, ok? 28 dá para dividir por 2, então eu vou dividir. 28 dividido por 2 é igual a 14, ou seja, 7,5 vezes 4 é igual a 14, ok? Bem tranquilo. Agora eu vou deixar uma dica super legal para vocês envolvendo multiplicação. Veja esse exemplo aqui, ó, 1 quinto vezes 5 terços. Se eu olhar na multiplicação e eu tiver nas duas o mesmo número, mas em posições diferentes, isso vai me facilitar o cálculo, porque eu vou poder cancelar eles, ok? Então, a primeira coisa que eu vou analisar aqui, ó, veja, aqui é 1, aqui é 3. Mas veja, aqui é 5 e aqui é 5, então eu tenho dois números iguais nas frações. E eles têm que estar em posições diferentes, ou seja, um tem que estar em cima e o outro tem que estar embaixo. Ó, veja, aqui está embaixo e aqui está em cima. Quando isso acontecer, eles podem ser cancelados. O resultado vai ser o que sobra. O que sobrou aqui? O 1 e embaixo sobrou o 3. Ou seja, 1 quinto vezes 5 terços é igual a 1 terço. Pronto, finalizado. Olha aqui embaixo. 7 quinto menos 9 sétimos, ok? Então veja, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 7. E eles estão invertidos. Ó, um está em cima e um está embaixo. Quer dizer que eu posso eliminar os dois. O que sobrou aqui em cima? O 9 e o que sobrou aqui embaixo? O 5. Ou seja, 7 quinto.
vezes 9 sétimos é igual a 9 quintos. Maravilha? Espero que tenha gostado. Então, o que você tem que fazer agora para aprender? Você até agora entendeu. Para aprender, tem que pôr a mão na massa, tem que praticar. Então, pegue esses exemplos do vídeo, refaçam ele, ok? Venha, confira se o resultado está certo. Ficou em dúvida alguma passagem? Volta o vídeo, veja devagar, veja novamente quantas vezes forem necessárias. Pratique bastante que você vai ver que você nunca mais vai errar a multiplicação de fração, ok? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu material com 6.000 exercícios de matemática, onde você tem vários conteúdos de matemática, ok? Vários exercícios ali, videoaula, gabarito, para que você possa praticar ainda mais, tá? Então dá uma olhadinha lá, clica aí no link e conheça o material. Se ficar alguma dúvida do material, coloca aí nos comentários. Tiver resolvendo esses exercícios aqui do vídeo, ficou alguma dúvida também? Pode deixar nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para você, ok? Então, gostou da aula? Então já aproveita aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like. E compartilhe esse vídeo aí com todo mundo, com os colegas, com a família, tá? Joga aí em todos os grupos aí e vamos mostrar aí pro pessoal que matemática não é difícil e dar essa oportunidade de aprender matemática gratuitamente aqui pelo YouTube, ok? Espero que tenham gostado, um grande abraço, bons estudos, até a próxima!